Josias Pereira já está conectado conosco. Ô, Jojo, eu prometi aqui, você ia falar sobre programa de sócio-torcedor. Há pouco esse assunto até foi um pouco de pauta aqui, enquanto falávamos da aquisição dos ingressos de Atlético e River Plate. O Vinícius Andrade estava falando da dificuldade do torcedor de comprar o ingresso. Mas lá na sua coluna hoje, no nosso portal O Tempo, você fala sobre reajustes e mudanças que acontecem, mas que o Cruzeiro pode oferecer um pouco mais do que isso. Há pouco o Cruzeiro fez um reajuste no seu plano sócio time do povo, né? Reajustando ali R$9. Você destacou isso na sua coluna, mas fala um pouco mais da ausência de experiências que você gostaria de ver e acha que é necessário ver também no programa de sócio-torcedor. É isso, Josias. Um abraço, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite também aos nossos comentaristas, o Seabra, o grande Lélio Gustavo, a todos aí que nos acompanham. Realmente, Léo, eu coloquei lá uma situação que eu percebo, até mesmo no futebol brasileiro, em termos gerais, né? O Cruzeiro sendo especificamente o time citado, né, que é a questão do sócio do futebol. Eu acredito que os reajustes eles acontecerão, até porque o Cruzeiro fez um estudo profundo do sócio, então possivelmente no ano que vem nós teremos aí algumas mudanças, mais mudanças relacionadas a esse programa de fidelidade, mas o que eu vejo em relação a tudo isso são duas situações. Primeiro, eu entendo o torcedor, quando o torcedor critica as alterações do preço. Acredito que muito do que a gente discute sobre o futebol moderno é relacionado à questão de escantear os torcedores mais humildes aí de determinados jogos importantes. E nesse programa de sócio do Cruzeiro, o time do povo, é a categoria mais popular, né? O Cruzeiro aumentou R$9, realmente isso pode ser um pouco, pouco, né? Relacionado aí a tantos outros valores que muitos torcedores acabam pagando, né? Lembrando que os ingressos, eles vão custar em torno de R$30, né? E esses ingressos para os torcedores que estão nesse programa de sócio antigo, eles vão ficar aí limitados. Então, eu entendo quando o torcedor critica realmente esse movimento, mas a gente precisa analisar também que o futebol ele está muito caro, né? E o Cruzeiro tem que arrumar algumas situações para realmente aumentar a sua receita, como até mesmo o Alexandre Matos disse há pouco tempo. O sócio do futebol é uma receita importantíssima no Cruzeiro. Sempre se fala desse sócio do futebol, né, Léo? O Cruzeiro colocando aí, quando o Ronaldo estava aqui, era aquela mobilização para aumentar o sócio do futebol. E acaba que o sócio do futebol muitas vezes é usado como aquela questão assim, ó, se você quer ver um time forte, você tem que investir no sócio do futebol. Mas aí o que eu coloco nessa coluna é o seguinte, eu acredito que faltam muitas experiências ao torcedor. Experiência de consumidor, realmente. O torcedor, às vezes, tem ali uma questão de resgate de prêmios, de bônus, por meio de atividades que o torcedor vai acumulando ao longo do tempo, né, com esse sócio do futebol. Mas eu acredito que o Cruzeiro pode dar mais para o seu torcedor, especialmente contatos, e inclusive contatos com os diretores do futebol do Cruzeiro, para fazer algum tipo de exposição sobre aonde está indo esses valores, o que o Cruzeiro tem feito com esse sócio, para trazer também essa proximidade entre o torcedor e a diretoria. Acho que é extremamente válido e são ações também simples que podem mobilizar o torcedor, alguns souvenirs, algumas coisas que o Cruzeiro pode dar para que a torcida também tenha esse engajamento ainda maior com o sócio do futebol. É um problema notório em todos os clubes porque o clube dá algumas coisas ali, mas realmente não fornece uma experiência de jogo. Não estou falando aqui que o futebol tem que virar aí um entretenimento, apesar de ser um entretenimento, obviamente, mas não relacionado a uma questão de shows, espetáculos, mas acredito que pode sim propiciar ao torcedor uma entrega melhor de produto, uma entrega aí de camisas, uma entrega de, não sei, alguma situação com jogadores antigos do Cruzeiro, que podem ser melhores explorados dentro desse programa de sócio, porque aí sim vai justificar se o Cruzeiro fizer reajustes, porque se o Cruzeiro entregar um produto de qualidade, o torcedor ele não vai debandar do sócio do futebol, ele vai sim abraçar esse programa e vai entender que é uma peça importante. O torcedor precisa se sentir importante dentro deste processo do Cruzeiro, então essa é a crítica que eu faço. Se quer o reajuste,
tem que entregar um produto melhor e o Cruzeiro tem capacidade de fazer isso, propiciar aí experiências com os troféus, com o Raposão, o Raposinho, tudo que tiver à disposição do Cruzeiro, colocar o marketing em ação para fazer realmente com que o Cruzeiro consiga entregar um produto de qualidade. Se um sócio torcedor ele paga, né, uma mensalidade, talvez aquela sensação do pertencimento, né? Algo diferente mesmo. Você tem uma mensalidade ali com o seu clube, né? E falta talvez no programa de sócio, e você até fala na sua coluna de algumas experiências no exterior e de algumas diferenças, né? De como o sócio é tratado. A gente falou um pouco sobre, aqui do programa já, sobre o sócio torcedor. Acredita que de fato, Léo, falta isso? Um pouco de sócio mesmo? Talvez, além de cobrar para que o torcedor seja adepto, né? Pague-lhe uma mensalidade, o futebol tá caro e tudo mais. É preciso além, né? O torcedor hoje ele precisa ter um pertencimento maior, né? Você sabe o que é que eu observo muito? É porque tem aquelas categorias menores. Me parece que o Cruzeiro ele ainda assim tenta privilegiar quem paga menos, né? Separando uma parcela dos ingressos para esse sócio torcedor que é o mais barato. Não tem Atrás isso? do gol. Não tem até, isso? até por R$10. Isso. E isso é bacana. Mas, por outro lado, eu acho que você tem que proporcionar àquele que paga mais uma experiência única, um negócio assim, bacana, sabe? Nem que seja um rolê na Toca da Raposa, fazer alguma coisa, uma foto com os jogadores lá no dia, abrir esse tipo de ação. Tem torcedor que gosta disso, cara. Claro Acho que todo torcedor gosta. Todo torcedor. Mas esse que está pagando mais, ele teria que ter esse privilégio. Esse olhar do Cruzeiro para o cara, né, que é o que paga menos, ele é muito interessante. Porque nos outros clubes, o que paga menos é o último da fila para chegar o ingresso nele. E às vezes o que paga menos menos é caríssimo, né? Não é um menos, é menos do que... Ele paga menos para ter a vantagem de poder comprar o ingresso. No caso do Cruzeiro, eu digo que o menos é R$10. É um menos que ok, beleza, esse vale. Era igual antigamente a lei. Para o Mineirão, por exemplo, é que a geral tinha que custar... 5 conto. Tipo 1% do salário mínimo. Ou nem isso era. Era um valor irrisório. Para quê? Para o torcedor de baixa renda poder frequentar o estádio. Mas eu também, como eu já disse aqui, eu entendo o lado do clube. O próprio Pedrinho, quando o Cruzeiro adquiriu o clube, o que ele falou aquele dia? Sozinho eu não vou conseguir fazer. Então a torcida vai ter que ajudar, não foram as palavras dela? Foi. Dele? E eu acho assim, por mais que a gente veja que realmente o Cruzeiro até privilegia esse torcedor de baixa renda e tal, e aí, como o Josias está falando, entretenimento, né? O pobre no Brasil hoje, a pessoa de baixa renda, não tem condição nem no mais barato aí. O futebol hoje, de uma forma geral, se a gente for aqui colocando transporte, comida, não sei, acabou. Para a população de baixa renda, acabou. Não tem tudo que é o entretenimento hoje para a população de baixa renda no futebol já era. 6h33, Josias Pereira. Ô, Jojo, algo mais que você queira comentar aqui? Provável coluna daqui a pouco. Matheus Pereira convocado, hein? O que você achou, hein, Josias? Achei uma excelente convocação. Eu acredito que foi bem merecido, né? A gente sabe que nos últimos jogos do Cruzeiro ele tem apresentado algumas situações de não jogar tão bem. O Matheus Pereira, inclusive, que não faz um gol desde aquela partida que o Cássio estreou no Cruzeiro, né? Os reforços também lá contra o Bragantino. Mas, de qualquer forma, eu vejo que ele é um dos jogadores que vem atuando em grande nível no futebol brasileiro e merecia também uma oportunidade na seleção, tendo em vista essa situação do Paquetá, né? Mais uma vez, levando um cartão. Toda vez que o Paquetá leva um cartão agora, é sempre aquela especulação sobre a questão das apostas, né? Mas, de qualquer forma, ele está suspenso e o Matheus Pereira tem que aproveitar essa oportunidade. Inclusive, talvez ele até ganhe espaço aí para aparecer num segundo tempo e tal, contra o Lanterna, né, das eliminatórias, até porque eu vejo que nesse momento o Gerson deve ter alguma possibilidade de atuar como titular da seleção. Mas, de qualquer forma, bastante merecido. Vejo um jogador que está
se adaptou também ao futebol brasileiro, tem uma qualidade, uma visão de jogo muito grande e, acima de tudo, Léo, o que eu vejo nessa convocação é a retomada do Cruzeiro. A gente está vendo aí o Botafogo colocando jogadores na seleção brasileira. Era um time que também passou por um momento muito complicado na sua história e com a SAF vem crescendo novamente e o Cruzeiro também seguindo esse caminho, colocando os jogadores na seleção brasileira pela segunda convocação consecutiva, né? Primeiro foi o William, agora o Matheus Pereira, mostra que o time do Cruzeiro está realmente de volta a esse cenário de grandes observações dos treinadores da seleção brasileira e também na busca aí pela prateleira de cima do futebol. Então, uma ótima notícia para o Cruzeiro e até porque também não vai atrapalhar os planos aí do Cruzeiro, porque o jogo só vai acontecer também na próxima sexta-feira, então o Cruzeiro vai ter um tempo e ele vai jogar, obviamente, em Brasília, então voo bem mais tranquilo para voltar aqui. Tomara que dê tudo certo para o Matheus Pereira e que ele tenha oportunidades também na seleção brasileira. Perfeito, Jojo, um abração para você, bom final de semana. Valeu demais, um abraço pra vocês aí, ótimo final de semana pra todos. Tem Minas amanhã no basquete, hein, Jojo? Vamos começar a rezar cedo, hein? Pois é. Vai ser a estreia, né? O Minas conseguiu ganhar aquele torneio início lá, né, Léo Gustavo? Então, Léo, tô viajando aqui, tô pensando no Léo Costa, o treinador do time do Minas aqui. Então, vamos ver se o Minas vai conseguir ganhar essa temporada, hein? Eu tô confiante, viu, Léo? Acho que pode dar certo. O Minas tá com um time embaçado pra essa temporada. Tá, ganhou do Flamengo e ganhou a final do Vasco. Campeão carioca. Estreia amanhã contra o Brasília. Exatamente. Valeu, Josias. Valeu, um abraço.